Então nós declaramos aberto, não tão formal, a pedido do companheiro Ana, a segunda reunião deste encontro filosófico e artístico e cultural, o Aleófago, em sua segunda edição. E no começo de nossa diversão aqui, porque antes de tudo, a filosofia e a arte deve ser uma diversão, um exercício da arte mental, um exercício do saber, o fazer ficar belo e popular o pensamento filosófico. É esse nosso objetivo aqui. Como de costume, como nós queremos que se torne um costume, começamos aqui nosso encontro em homenagem à poesia. Quando determinado nosso último encontro, com o companheiro Anderson, o senhor trouxe aqui a poesia em nome da arte para começar habilitando nossa primeira reunião. Segunda reunião. Nossa segunda reunião, sim. Então o senhor pode fazer aí o ressalto. Bom, eu hoje trouxe uma poesia, né? Que na nossa primeira reunião eu trouxe um dizer, né? Uma frase de um autor japonês, e hoje eu quis trazer para nós, né? Brasileiros. Só que eu pessoalmente queria fazer uma homenagem. Afinal de contas, estamos aqui cercados de pessoas que gostam de filosofia, gostam de história, sobretudo, historiadores, futuros advogados, né, pessoas envolvidas aí com a história. E eu trouxe hoje, para dar um tempero, né, a essa homenagem, a brasilidade do Vinícius de Moraes, né, que na verdade ele escreveu um poema para um amigo que foi o Gilberto Amado, né? Mas que na verdade eu tomei a liberdade de dizer que esse poema não seria para o Gilberto Amado, mas, a meu ver, e fazendo aqui obviamente uma homenagem, esse poema seria para o Eric Hobsbawm, grande historiador, um dos maiores historiadores do século XX, que morreu essa semana. E talvez, se o Vinícius de Moraes tivesse hoje, ele talvez passaria esse poema do Gilberto para Gilberto Amado, para Eric Hobsbawm. E, inusitadamente, o poema intitula-se Paris. O homem que pensa tem a fonte imensa, tem a fronte pensa cheia de tormentos. O homem que pensa traz nos pensamentos os ventos preclaros que vêm das origens. O homem que pensa pensamentos claros tem a fronte virgem de ressentimentos. Sua fonte pensa, sua mão escreve, sua mão prescreve os tempos futuros. O homem que pensa pensamentos puros, o dia lhe é duro, a noite lhe é leve. O homem que pensa, só pensa o que deve, só deve o que pensa. Bem, esse é o grande Vinícius de Moraes, e também é o Eric, saudosa memória, que partiu. Com certeza, o seu nome ficará aí na história como um grande e ético historiador que foi. O nosso tema, nossa reunião, ficou decidido, deliberando na primeira de nossos encontros, e o tema de nossa discussão hoje seria ética. Seria ética. Eu vou então, nesse momento, estar já falando, dados os minutos, a hora, né, eu vou estar falando alguns minutos sobre a ética, convidando nossos amigos à reflexão sobre ética. O que é a ética deste mundo que nós vivemos hoje? Um mundo tão sem ética.
porque nós vamos, em poucas e rápidas palavras, em poucos minutos, pensar que sem ética, eu diria que não há sequer virtude. As virtudes se tornam falsas, as virtudes se tornam sem sentido, se tornam uma hipocrisia quando a ética não está presente. Começando então a falar sobre ética, eu queria lembrar, com base no que nós lemos com a professora Marilena Chauí, o que é a ética. Os companheiros que quiserem aprofundar um pouco mais desse assunto, entender melhor ainda, eu aconselho ler o livro Convite à Filosofia, da doutora Marilena Chauí. Com base no que ela escreveu, que eu falo agora sobre ética. Toda cultura de cada sociedade instituiu uma moral. E esses valores concernentes ao bem e ao mal, ao permitido e ao proibido, a conduta correta, válidos para todos os seus membros. A simples existência da moral não significa a presença explícita de uma ética, entendida como filosofia moral, isto é, uma reflexão que discute, problematize, interprete o significado dos valores morais. Você pode ser uma pessoa extremamente moral e defender uma moral extremamente perniciosa. Isso é possível. Isso hipocrisará uma sociedade inteira. Paulo, para me lembrar aqui do nazismo alemão, ele se pautava pela moral, extremamente morais. Sua moral era então erguer a grande parte da Alemanha, de judeus e negros e não alemães, que eles se ferrassem. O importante era a grande Alemanha, isso era moral para ele. Mas não era ética. Mas não era humano. Mas não era virtuoso de verdade. Não era algo que faria os homens crescerem enquanto pessoas humanas. Tornava-se, para os alemães então, uma doença pior que um câncer. Porque poderia ter contaminado o mundo inteiro. E levou de fato o mundo inteiro a uma guerra sem precedentes na história. Meus amigos, no Ocidente, a ética ou filosofia moral inicia-se com o grande Sócrates. Sócrates, com suas perguntas famosas, perguntas socráticas, ele perguntava aos atenienses, questionava de seus valores, perguntava o que os levava, o que era aquilo que eles acreditavam, o que é a virtude, o que é a moral, o que é a coragem que vocês tanto defendem. Isso levava os atenienses a se perguntarem sobre que moral é essa. E ao se perguntarem, seus valores se confundiam, porque eles chegavam à conclusão óbvia de que não sabiam de onde vinham esses valores, que eles tanto defendiam. Sócrates os forçava a indagar qual a origem e a essência das virtudes que eles julgavam praticar ao seguir os costumes de Atenas. Ética e moral refere-se aos conjuntos de costumes tradicionais de uma sociedade. Sócrates indagava o que eram e de onde vinham o valor de tais costumes. A indagação ética socrática dirige-se à sociedade e ao indivíduo. Aquilo que eu defendo como moral é realmente uma não hipocrisia? O que eu defendo como moral é realmente uma virtude benéfica para toda a humanidade? As perguntas de Sócrates, eu diria que inauguram a ética. Sócrates inaugura a ética no Ocidente. Suas perguntas te levam a pensar a moral. Quando você pensa moral, você pensa ética. Definem, assim, o campo no qual os valores e obrigações morais podem ser estabelecidos ao encontrar seu ponto de partida. A consciência do agente ético-moral, com a frase, conhece-te a ti mesmo. É por isso que ele quis dizer. Conhece a ti mesmo. Você precisa conhecer a ti mesmo, conhecer sua consciência, saber o que você defende, não ser massa de manobra, como lamentavelmente a esquerda gosta de chamar as
pessoas, massa de manobra, alguém que você pode manejar à vontade, né? Massa, é um objeto. E Sócrates te convida com suas perguntas filosóficas a não ser massa de manobra, a pensar por si mesmo. E grandes artistas desse século já nos brindaram com sua arte ao dizer assim: não se esqueçam do grande líder que você pode ser, do grande líder que há no seu interior, que há no seu ser. Que líder é esse? É a consciência. É a consciência. A consciência do agente moral. Sócrates inicia a filosofia moral, mas foi um outro filósofo, o Aristóteles, de certa forma discípulo de Platão, que era discípulo de Sócrates. Foi esse Aristóteles que fez a distinção entre o saber teorético e o saber prático. Saber teorético é aquele sobre o qual nós não deliberamos, é um saber sobre o qual nós não decidimos. Vai chover, o sol vai nascer, os astros seguem uma linha natural, não depende de nós determinar onde eles vão ou não vão. Mas o saber prático é aquele sobre o qual deliberamos, aquilo que só existe como consequência de nossa ação e, portanto, depende de nós. A ética é o saber prático. A ética refere-se à prática. A prática, a decisão. Na prática, o agente, a ação e a finalidade do agir são inseparáveis. São inseparáveis. Não há como você ter um conhecimento desvencilhado da ação. Isso não é ética. Estão inseparáveis. Na prática ética, somos aquilo que fazemos. E o que fazemos é a finalidade boa ou virtuosa. Para o pensamento filosófico dos antigos, veremos que a ética afirma 3 grandes princípios da vida moral. Com esses 3 grandes princípios, eu vou encerrar a minha rápida fala. Primeiro princípio moral. Primeiro princípio que rege a vida moral e que é o princípio ético. Por natureza, os seres humanos aspiram ao bem e à felicidade. Mas só podem alcançar o bem e a felicidade por uma conduta verdadeiramente virtuosa. Os antigos afirmam que não é possível uma verdadeira felicidade sem o bem dos seus semelhantes, sem você fazer o bem por amor ao bem. Segundo, a virtude é uma força interior do caráter que consiste na consciência do bem e na conduta definida pela vontade, guiada pela razão, porque cabe a esta última o controle sobre os instintos, sobre os impulsos irracionais, descontrolados, que existem na natureza de todo ser humano. Você tem impulsos, e você precisa controlar esses impulsos. É a razão que te faz controlar esses impulsos. O terceiro ponto, conclusivo, a conduta ética é aquela na qual o agente sobre o que está e o que não está em nosso poder significa, principalmente, não se deixar arrastar pelas circunstâncias, nem pelos instintos, nem pela vontade alheia, por uma vontade alheia, pela vontade dos tiranos, por exemplo, mas afirmar nossa independência e nossa capacidade de autodeterminação. Ou seja, para os antigos, você não ser massa de manobra, você não ser Maria vai com os outros, você não ir porque os outros foram, mas você ter consciência, ser guiado por sua razão. Isso é um princípio ético. São esses os 3 princípios éticos dos antigos. O sujeito ético, então, ou moral, não se submete aos acasos da sorte, à vontade e aos desejos de um outro, à tirania das paixões, mas obedece apenas e tão somente à sua consciência, que conhece o bem e as virtudes, e a sua vontade racional, que conhece os meios adequados para chegar aos fins morais. A busca do bem e da felicidade são a essência da vida ética. A busca do bem e da felicidade. Isso é o que queremos pensar nesse momento sobre ética. Muito bem. Aos grandes filósofos. Aos grandes. E aí? Eu acho que essa questão